Você vai ver agora a primeira reportagem da série Agricultura de Precisão, onde vamos falar em 12 reportagens sobre sua utilização na produção de alimentos e por que a agricultura de precisão hoje é considerada a principal ferramenta tecnológica para aumentar a produtividade no campo. Agricultura de precisão, tecnologia no campo, alimento na mesa. Oferecimento Cocamar Máquinas, a sua concessionária John Deere, no norte e noroeste do Paraná. Eu, você e todo mundo que vive no planeta Terra hoje, em 2020, fazemos parte de uma população de quase 8 bilhões de pessoas, de acordo com a ONU, Organização das Nações Unidas. A previsão para daqui 30 anos, ainda de acordo com números da ONU, é que esse número aumente em 2 bilhões de pessoas. Ou seja, em 2050 seremos 10 bilhões de bocas precisando de alimentos para poder viver. Vamos ter que produzir 70% a mais de alimentos do que produzimos hoje. Numa rápida demonstração do que vem por aí, hoje o consumo de carne por ano para cada habitante no mundo é de 35,5 kg. Em 2050, cada habitante consumirá 45,3 quilos de carne por ano. Mas como vamos chegar lá? Como vamos produzir alimento para tanta gente, com quase a mesma área que hoje se produz para a população atual? A resposta está na tecnologia de altíssima produção e precisão, ferramentas que já estão disponíveis para o produtor rural, que terá que fazer uso dela a qualquer custo, seja ele de qualquer lugar do mundo. Mas vamos falar do Brasil, que vive a expectativa de mais uma safra recorde em 2020-21 e tem em seus agricultores um dos mais conectados com tecnologias do mundo. Prova disso é o constante aumento de produtividade verificado a cada safra. E aqui vale uma observação. Apesar de grandes melhorias com a presença da tecnologia no campo, um estudo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra que menos de 29% das quase 5 milhões de propriedades rurais brasileiras possuem acesso à internet. E o número piora se verificarmos que o mesmo estudo mostra que apenas 13% delas têm acesso à banda larga. E essa série que se inicia hoje tem o objetivo de mostrar à população e aos produtores de alimentos, de uma forma geral, que uma das principais ferramentas para garantir segurança alimentar frente ao aumento constante da população, a diminuição do volume de terras agricultáveis e as mudanças climáticas, que vem tornando o ambiente produtivo mais desafiador, é a agricultura de precisão, uma solução promissora em termos agronômicos, econômicos, sociais e ambientais. Para falar sobre essa tecnologia, eu convidei o Júlio Franchini, que é pesquisador da Embrapa, doutor em solos e um dos especialistas em agricultura de precisão, para dizer para a gente qual é, de fato, a importância dessa ferramenta, Júlio, nessa composição toda de aumentar a produção de alimentos numa mesma área. Então, a agricultura de precisão, como você bem salientou, Sérgio, ela é uma ferramenta que, na verdade, são várias ferramentas, né, que são informações que a gente obtém da área hoje de várias fontes diferentes, né? Hoje nós temos aí as máquinas produzindo informação, os satélites produzindo informação, nós fazemos mapeamento de solos, fertilidade do solo, compactação do solo, mapas de nematóides, né? Então todo um conjunto de informações que ordenadas então permitem observar que a regra é que não existe áreas homogêneas. Todas as áreas apresentam variabilidade e essa variabilidade ela tem que ser trabalhada, muitas vezes ela pode ser modificada, né? E com isso você tira as áreas que estão produzindo menos, passarem a produzir mais, e as áreas que já estão produzindo mais, a gente conseguir produzir ainda mais, aumentando os insumos e aplicando técnicas direcionadas para essas áreas com maior potencial. Essa lavoura de trigo aos nossos olhos é uma lavoura sem falhas, mas para o pesquisador ela apresenta deficiências, locais onde a produtividade vai ser menor do que em outros, o que pode ser corrigido através das informações geradas pelas ferramentas de informações digitais. Com as imagens de satélite a gente já observa que existe uma variabilidade muito grande
E é natural que ocorra isso, né? Numa região como essa aqui, nós temos já, olhando, nós podemos ver que tem variação no tipo de solo. Nós temos o latossolo, nas partes mais baixas tem o nitossolo. Tudo isso faz com que a disponibilidade de água seja modificada, né, num primeiro momento. Depois vem a parte da fertilidade, né, a própria variação do relevo dentro da área, né, a declividade, a inclinação da área, como que a água se movimenta dentro do talhão, tudo isso faz com que o potencial varie. E muitas vezes nós não conseguimos modificar o padrão das áreas, mas na maioria das vezes nós podemos modificar o padrão, principalmente associado à fertilidade do solo, né? O pesquisador da Embrapa lembra também que a maioria dos produtores, apesar de conhecer bem suas áreas, precisa estar mais atento às informações que o seu equipamento está mostrando durante o trabalho. Hoje o produtor, né, de uma forma geral, ele conhece a área dele, mas ele não tem a referências, né? Então, quando o produtor está colhendo, ele está vendo lá que a máquina está se comportando de forma diferente. Tem lugares que está produzindo mais, né? Ela tem mais até dificuldade para colher, porque tem mais produtos para colher naquela área, e tem lugares que está mais ralo a cultura. Então ele tem essa percepção de como que funciona a área dele, mas ele não tem essa informação organizada no espaço. Então esse que é o problema, né? Então você, a partir das ferramentas de agricultura de precisão, você consegue organizar a informação de forma georreferenciada, e com isso você sabe o que está acontecendo nas diferentes regiões da lavoura. Então esse é o primeiro passo, organizar a informação e depois fazer a intervenção. E das informações, aí uma das mais, vamos dizer assim, a informação primária, né, que a gente tem, e a gente vê quando o produtor ele começa a produzir o mapa de colheita, ele fica eufórico, porque é ali que ele consegue entender, na verdade, todo aquele conhecimento que ele tinha da área de uma forma organizada no espaço, e aí realmente é o que acaba atraindo o produtor para a agricultura de precisão, porque você saber onde você está produzindo mais, onde está produzindo menos, é o passo inicial para você poder trabalhar de forma objetiva para transformar a sua área e produzir mais, né, dentro da sua área. E o que não faltam hoje são máquinas com tecnologias para ajudar o produtor em informações detalhadas da sua lavoura e também da sua área. As máquinas hoje, elas estão evoluindo muito, a questão da qualidade, né? Então, tanto na parte da colheita, né, estão mais eficientes na colheita, mas elas estão trazendo sensores embarcados. E esses sensores é que estão produzindo essa informação, né, em termos de máquina, a colhedora, o pulverizador, a plantadeira, né? Então nós temos já vários equipamentos que conseguem interferir de forma localizada, fazer uma aplicação que a gente chama a taxa variável, né? Então você consegue aplicar fertilizantes, sementes em quantidades diferentes dentro da área. Aonde precisa ser colocado e aonde não precisa. E aonde não precisa. O conjunto de informações que se tem origem nas operações da agricultura de precisão está diretamente relacionada a uma forma de produção sustentável. Nos seus estudos, o que dá de percentual de ganho de produtividade quando o produtor adota essas informações e adota essa ferramenta na lida da lavoura dele? Olha, o importante, Sérgio, muitas vezes, quando você tem uma característica que pode ser manejada, e na maioria das vezes, né, surpreende, o que mais surpreende, a gente observando as lavouras, aí, a gente trabalha em várias lavouras com produtores, que o que mais falta nas áreas é calcário. Então, quando você começa a analisar a área, você vê que tem uma variabilidade grande na acidez e com um insumo que é barato e que tem um impacto muito grande na produtividade para os nossos solos ácidos tropicais. Então você, quando começa a fazer uma correção à taxa variável, você já aí tem um ganho de produtividade bastante importante. Mas o que mais chama atenção, e isso daí é bastante importante, é que quando você começa a mapear, principalmente a colheita, e aí você começa a fazer custo de produção, você começa a identificar regiões da sua propriedade onde você está pagando para plantar.
Pensando em despertar junto ao produtor a necessidade de entender melhor a importância de se produzir mais com redução e otimização nos custos de produção, a cooperativa Cocamar desenvolveu o projeto Propriedade do Futuro, onde pretende engajar seus cooperados às tecnologias que prometem ter maior produtividade de um mesmo talhão. O projeto Propriedade do Futuro tem como objetivo unir toda a tecnologia proporcionada pela agricultura digital e pelas ferramentas de agricultura de precisão, de forma que o produtor possa aplicar essas informações de forma prática na sua propriedade. E no que consiste? Como é que o produtor entra nessa história? Nós estamos convidando os produtores que tenham desejo, vontade de utilizar essas tecnologias já existentes em máquinas, sensores embarcados em colhetoras, por exemplo, plataformas digitais, aplicativos, para que através do programa Propriedade do Futuro se faça uma leitura dessas informações para que o produtor possa tomar decisões de manejo, otimização de custos, de insumos e maximização dos resultados da propriedade. Quer dizer, integrar o produtor no mundo digital. Sim, com certeza. E nós fomos conhecer a família Perucci, que está no projeto Propriedade do Futuro. A família Perucci já está em sua terceira geração na lida com a terra, produzindo alimentos. Com o tempo, perceberam que é preciso estar sempre atualizado com o que a tecnologia oferece para ter mais lucro na atividade. Entre terras próprias e arrendadas, são 278 alqueires onde plantam soja e milho com boas médias de produtividade. Na soja, 175 sacas por alqueire e no milho, 280 sacas por alqueire. O Fernando e seu primo Antônio estão iniciando com a agricultura de precisão e já contabilizam os benefícios que a tecnologia vem mostrando e que o alto investimento foi necessário e assertivo. Fernando, o que já dá para falar sobre a agricultura de precisão nesse primeiro ano que vocês estão utilizando? É tudo novo para nós ainda também, né? Mas o que dá para ver agora, estamos conseguindo medir um pouco melhor zonas de produção, onde produz mais, onde produz menos na lavoura. Antigamente a gente tratava tudo num talhão só, como aquele talhão, tal. Agora vamos começar a tratar aquela parte do talhão, vamos fazer tal coisa, aquela parte outra, né? A máquina vai te informando. O primeiro passo foi isso, né? A aquisição da máquina, a instalação na outra máquina velha do mesmo equipamento, para medir a produtividade dentro de cada talhão, não somente do talhão todo, né? Um investimento alto desse, Toninho, você já está vendo que valeu a pena? Olha, eu acho que futuramente vai valer a pena sim. É porque está começando agora, como o Fernando falou, e a gente vai tentar corrigir as manchas, né? Que você vai fazer uma correção no solo, o equipamento da gente até hoje, você regula ele num padrão para o talhão inteiro. E agora com esse aplicativo aí, nós vamos tentar pôr na máquina de fazer essa correção e vai corrigir por mancha, né? Uma mancha mais, outra mancha menos fertilizante. Então isso, eu já estou vendo resultado nisso. Essas máquinas modernas estão equipadas com aparelhos que mostram, como um raio-x, o que está acontecendo em todo o talhão por onde a máquina passa. Durante a colheita, informações precisas e muito importantes para o produtor. Aqui é a umidade, né, que está dando em tempo real. E aqui é a produção em quilos por hectare, né? E essa máquina ela contém um sistema, né, que é o Combine Advisor, que ela faz toda a regulagem da máquina sozinha, né? Questão de côncavo, rotação, ventilação, peneira. Aí você dá um padrão para ela e ela trabalha em cima daquilo que você mostrou para ela. E aqui é o mapa de produtividade, né? Ó. Ele vai te mapeando conforme a produção, né, do seu talhão. E trabalhando no piloto automático, né, sem necessidade de ficar dirigindo. As informações que a máquina processa também são lançadas no smartphone do produtor, que acompanha em tempo real a situação da sua terra e a colheita que está sendo realizada. Produção e saúde do solo, informações na palma da mão. O que está dizendo esse mapa aqui, Fernando? Então, Sérgio, aqui a máquina está colhendo lá. Aqui ela manda diretamente o mapa para o aplicativo do celular
da quantia que está produzindo em cada zona aqui do mapa, né? Tem parte da fazenda que produz mais, parte que produz menos. É muito fácil ser visualizado aqui com as cores, né, do mapa. O que está lá está vindo aqui? Sim, lá diretamente aqui, no mesmo momento. E o Júlio Franchini, pesquisador da Embrapa Soja, com quem conversamos no início dessa reportagem, faz um resumo do que é agricultura de precisão depois de tudo o que vimos até agora. A agricultura de precisão é um conceito novo, né? Diante da realidade que nós temos aí hoje. Se nós formos considerar 90% dos produtores tratam a propriedade como se ela fosse homogênea. E a agricultura de precisão, ela exatamente vem quebrar essa barreira, trazendo informações de vários níveis de informações diferentes que mostram que existe a variabilidade e que essa variabilidade pode ser tratada de forma organizada, objetivando aumentar a produtividade e aumentar a rentabilidade. São ambientes de produção que têm que ser entendidos e nós temos que, usando a agricultura de precisão, nós temos ferramentas para interferir, né, na maioria das vezes, nesses fatores que estão limitando. Em média, em 30% das áreas de milho segunda safra, são áreas que estão tirando rentabilidade do produtor, simplesmente por estar na expectativa, né, do produtor, eu estou plantando toda a minha área. E na verdade, se ele conseguir entender as informações que ele levanta da área, ele vai ver que tem regiões onde ele tem que investir mais, tem que colocar um híbrido melhor, tem que colocar mais nitrogênio, e outras regiões ele não pode usar uma tecnologia tão alta, porque vai ter um custo alto e não vai dar o retorno necessário, afetando a rentabilidade. Agricultura de precisão, tecnologia no campo, alimento na mesa. Oferecimento Cocamar Máquinas, a sua concessionária John Deere, no norte e noroeste do Paraná. Gente, que interessante, não é mesmo? Quanta tecnologia, né, Sérgio? Como avançou no campo, né, essas tecnologias. E você não viu nada ainda, viu? Nós vamos mostrar muito mais aqui nessa série para você. No domingo que vem, nós vamos falar sobre o que é variabilidade do solo, como ela ocorre e quais as formas de utilizar produtos na terra através da taxa variável. Não dá para perder. Realmente, gente, não dá para perder, é muito interessante.